E o texto que eu quero ler está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu quero aproveitar essa frase que o Senhor não vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aproveitar essa frase porque eu quero falar sobre a raiz. A raiz, ela bem firmada, ela faz com que a árvore produza muitos frutos. E esse texto ele pode ser entendido assim: eu estou procurando alguém em que eu possa crescer dentro dele antes que eu faça crescer fora. Deus está à procura do fruto fiel, que não é aquele que levanta a mão na igreja, que não é aquele que lê a Bíblia, que é aquele que frequenta células, é aquele que vai nos cultos simplesmente. Não, nós precisamos entender o processo de Deus dentro do contexto do nosso chamado. É o processo que nós vamos ver na vida desse rapaz chamado Davi. Conhecemos bem a sua história, e quando o profeta Samuel foi enviado para ungir Davi na casa de seu pai, havia um rei em exercício, havia um rei governando, havia um rei tomando posse do lugar e dirigindo toda a nação de Israel. Não era uma coisa muito fácil o que o profeta ia fazer, ele ficou com muito medo. Como eu vou ungir um novo rei, se existe um rei já governando, já está ali reinando sobre a nossa terra? E ele ficou com muito medo, mas obedeceu. Os comandos de Deus não são para ser questionados, eles precisam ser obedecidos. E quando isso é feito, Deus se agrada, porque Ele está num processo em nós, não é nem nos outros, e nem no rei, nem no que está por acontecer. Os irmãos de Davi, eles não imaginavam o que Deus estava fazendo, preparando esse moço para uma vida totalmente diferente de tudo que eles fizeram até então. E Jessé manda buscar Davi, lá de trás do curral, nem esquecido de todos, porque Deus tinha algo para dizer a ele. E uma das palavras mais extraordinárias foi quando Davi chega e Deus disse: é este. A palavra mais importante que você deve guardar é quando Deus aponta para você e diz: é você que eu escolhi. Foi você que eu chamei. Não pense que é o outro, é você que eu quero tratar, é você que eu quero edificar, é você que eu quero levantar, é você que eu quero usar, é você que eu quero levar para um lado e para o outro e fazer grandes coisas. E às vezes nós não entendemos que essa escolha não é nossa, é de Deus. E não sabemos, mas como eu, o improvável? É os improváveis que Deus escolhe para realizar grandes coisas. Por isso que a semente, ela foi plantada no coração de Davi. Mas Davi era muito jovem. Ele não estava pronto. Como a semente, ela também está toda fechadinha. Ela está pronta para ser semeada, mas ela não está pronta para explodir de uma hora para outra. Precisa de um processo longo, um processo bem lento para que as coisas acontecessem. Quando ele foi ungido, ele disse: é este, o óleo desceu sobre a sua cabeça. Ali começou um grande processo na vida de Davi. Eu não sei qual foi o dia que começou o processo na sua vida, mas precisa ter paciência, porque ele não é instantâneo. Ele demora um longo prazo para que a terra absorva aquela semente. A terra comece a abrir e fazer com que ela gere raízes para que elas se aprofundem. Isso é muito importante, irmãos, porque isso demorou muito. Capítulo 16, do verso 13, ele diz que tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Ali foi um marco inicial. Ali foi o momento em que Deus disse: eu vou começar a preparar você para uma grande obra. Às vezes nós achamos que por estar já 1 ano, 2, 10 anos na igreja, nós estamos prontos. Deus está nos construindo para uma grande obra. Não estamos ainda prontos. No tempo certo, é o tempo em que Ele vai nos estar levando a algum lugar. Davi tinha em torno de 12 a 13 anos nesse período, e já era 17 a 20 anos depois que Deus começou a trabalhar na vida desse moço, que ele começou a desenvolver as suas raízes.
Olha que coisa interessante isso, irmãos. Estude um pouco sobre raiz de árvores, a importância das raízes, por que elas existem. E Deus começou a desenvolver as raízes de Davi para levar a ponto de ele poder gerar frutos visíveis. Os frutos visíveis, eles não aparecem enquanto as raízes não estão muito solidificadas, fundamentadas, firmes. Elas precisam estar bem estabilizadas para que os frutos, porque são o último estágio de uma árvore são os frutos. Então ele não vai sair enquanto ele não tiver a estabilidade, o fundamento correto para que as coisas aconteçam. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3 e 4, ele diz: assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. O que eles fizeram? Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Veja, Deus o chamou com 12 a 13 anos. Ele passou 17 a 20 anos sendo trabalhado. Somente depois de 30 anos foi que Davi foi colocado na posição que Deus disse: eu te escolhi por isso aqui. E temos que esperar o tempo de Deus. É algo muito extraordinário, irmãos, porque apesar de Saul ser rei, apesar de ele estar numa posição, ele não era enraizado, ou seja, ele não tinha fundamentos, ele não tinha os princípios do Senhor, ele não era obediente, ele não é fiel aos princípios o suficiente para ter um coração onde Deus pudesse confiar nele. O que Deus faz quando Ele está aprofundando nossas raízes? Ele está preparando o nosso coração para que ele possa confiar plenamente em Deus, apesar de qualquer circunstância. Vai passar por perrengue, guerras, derrotas, fracassos, vitórias. Vai ter muitas ondas que vai subir e descer. E ele tem que estar firme para poder continuar confiando em Deus em qualquer circunstância. Você vê que às vezes vem dificuldade na vida e muitas pessoas recuam. Não tem raízes. Muitas pessoas desistem, não têm raízes, ou se tem, são rasas, são frágeis, são pequenas. Elas não conseguem dar sustentação naquela hora da luta, na hora da dor, na hora do sofrimento. Não quero saber disso mais não, já fui para a igreja e nada aconteceu. Estou na igreja há tantos anos, nem casei. Aqui não é agência de casamento não, meu. Presta atenção. Aqui é lugar de crescer no reino de Deus. Aqui é lugar de conhecer o Filho do Deus vivo. Aqui é lugar de ser cheio da presença dEle para poder transformar outras vidas. E aí você vê que Deus não encontrou isso em Saul. Ele não tinha essas raízes, irmãos, a ponto de conduzir uma nação inteira para que ela entrasse no prumo de Deus, entrasse na obediência. Ora, se o líder já é um desobediente, como que ele vai ensinar obediência? Não pode esperar o profeta chegar para oferecer o sacrifício. Veja que Deus, Ele quer um homem que Ele possa preparar. Diga, eu sou essa pessoa. Se coloque nesse lugar. Deus quer preparar você para fazer coisas extraordinárias, irmãos. Agora você precisa deixar. Ele desde moço, ele permitiu, Davi permitiu que Deus trabalhasse nas suas entranhas, que Deus se movesse nele. Para quê? Para que o Senhor pudesse colocar no lugar mais alto como rei. Ele tem que deixar, se ele não deixar Deus moldar o coração segundo dele, ele não está apto para aquele posto. É o tempo do preparo que Deus tem para que ele desenvolva essa função. Ele estabeleça ali a nação um fundamento firme. Qual é o fundamento? Crer no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. Ponto. Mas não havia isso no coração de Saul. E aí é onde nós precisamos entender a importância de Deus nos construir por dentro. Ser crente raiz, sabe? Crente raiz de verdade. Sabe por quê? Ele procura frutos em mim e você. Que tipo de frutos Deus procura em nós? Frutos duradouros. Que frutos são esses, irmãos? Esses frutos duradouros só vêm com uma longa caminhada com Ele. Mas tem que ter isso tudo? Sim. Porque se não andamos com Ele, nós não aprofundamos as nossas raízes. Nós não estabelecemos aquilo que Ele quer fazer em nós através de Jesus. Porque raiz que não tem profundidade, irmãos, ela não tem fruto. E se não tem fruto, ela não dura. É uma árvore que só ocupa um espaço. Ela não tem um porquê de existir porque ela não alimenta ninguém.
ela não serve de sombra para as pessoas. É uma pessoa que não quer ajudar ninguém, é uma pessoa que não tem interesse na dor do outro, é uma pessoa que não compartilha com nada com outra pessoa, que não estende a mão para outra pessoa. Que pessoa é essa que não gera frutos de amor, de empatia, de respeito, de generosidade, de humildade, de perdão? Isso é construído dentro de nós através do nosso Senhor Jesus. Os frutos, queridos, eles não são atividades religiosas. Os frutos não são coisas que nós fazemos, ler a Bíblia, guardar os 10 mandamentos, participar das células, como já falei. Não, fruto fala de sabor. Qual é o sabor do teu fruto? Eu não sei. Como que nós sabemos disso? O sabor, irmão, significa quando alguém entrar em contato com você, ele vai provar qual é o tipo de vida que você tem. Qual é o gosto que Jesus tem na sua vida. E aí é quando exala aquele bom perfume de Jesus, a pessoa se apaixona. Puxa, você fala de Jesus com tanto amor. Você fala de Jesus envolvendo a gente que a gente até deseja. Você está realmente mostrando para ele fruto, que o fruto que você come tem sabor. O fruto que você come te anima, te alegra, te fortalece. Se nós estamos assim, irmãos, entendendo que o Senhor não nos enxertou nessa árvore em vão, o Senhor não nos colocou ali por acaso, o Senhor nos colocou ali para que a sua seiva girasse em nós, e isso fosse real, saísse da utopia, fosse algo real mesmo, porque Ele diz que nós iríamos produzir resultados maiores do que Ele. Coisas maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. Então vamos ser pessoas de resultados, pessoas de colheita, pessoas de conquista, pessoas de frutos, e frutos que tenham raiz de verdade. Por isso que você às vezes observa algumas pessoas e vê que a vida delas mostram claramente, essa pessoa não tem nada a ver com Jesus. Ela não tem raiz nenhuma, não fala nada com nada, não sabe nada da Bíblia, não sabe de nada. E ainda se acha. Porque são pessoas que não se permitem ser construídas. Você vai lá para a parábola do semeador, muito conhecida nossa, Lucas 8, 13 a 18. Ele diz que a semente ela caiu no meio das pedras. E porque caiu no meio das pedras, é aquele que ouve a palavra de Deus, recebe com alegria, mas não tem raiz. E por não ter raiz, crê apenas por um período curto de tempo e na hora da provação se desviam. O versículo seguinte diz que a que caiu entre espinhos são as que ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Aquela fruta verde, ruim, que fica lá o tempo todo, quando você vê está podre e não amadureceu. Por quê? Caiu no meio desses espinhos e foram sufocados. As riquezas, os prazeres, os deleites estão tomando conta das pessoas. Invadiram as igrejas, estão invadindo as casas. A busca hoje incessante é do prazer e da prosperidade abundante. A busca hoje é de uma autossatisfação, quando não foi nada disso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a gente ter deleites e prazeres nessa terra, não, irmãos. Nossa terra não é aqui, não. Nosso reino não é desse mundo de Jesus. Não posso viver? Nós estamos vivendo uma vida totalmente diferente dessa de prazeres e riquezas que estão buscando desenfreadamente hoje em toda parte da terra. E aí nós vemos por que essa semente, ela morreu, mas ela não germinou. Ela não foi para frente, porque as pessoas não estavam correndo na direção de Deus. A busca não era incessante de conhecer o Deus que morreu por nós, que nos salvou, que nos perdoou. Não tinha nada a ver com o nosso Deus, com o nosso chamado, porque eles estavam impedindo que nosso coração florescesse, que ele gerasse frutos. Está nos levando uma direção oposta ao do nosso Deus. É como se Deus estivesse nos aguardando aqui e a gente entrando para outro rumo, um atalho para outro lugar. Vou chegar primeiro, Deus, te encontro lá no céu. Oi? O caminho é aqui, meu filho. Não, mas eu vou por aqui, que aqui é mais perto, porque aqui tem prosperidade, aqui tem prazer, aqui tem orgia, aqui tem. Falei, então siga em frente, porque a gente nunca vai se cruzar nesse caminho. Esse não é o caminho da glória. Por isso, queridos, que qualquer pessoa que começa uma jornada com o nosso Senhor, ele precisa entender que é como se ele estivesse passando por fases da vida.
Davi começou na adolescência. Ele chegou lá. A questão é a mesma intensidade, velocidade, força que você sai, você chega. A grande maioria, não. A grande maioria desiste no meio do caminho. A grande maioria não quer mais seguir porque alguma coisa não deu certo. Queridos, quando Deus nos chama na adolescência, nós temos um privilégio extraordinário de entregar toda a nossa história de vida para Ele. Você já pensou o que é isso? Depois que você já viveu no mundo, o diabo já te massacrou, colocou lá, pisou, acabou contigo, acabou com o teu casamento, acabou com tuas riquezas, acabou com tudo que você tinha, aí você se converte para Jesus. Olha a diferença de você ser convertido adolescente e Deus fazer todo o processo e te levar na cara do gol, pronto, agora governa, meu filho. Olha isso, não tem nem o que falar, mano. É diferente demais. Eu tive o privilégio de ser salvo da minha adolescência. E a mesma força, intensidade e vigor que eu saí, eu estou até agora, graças a Deus. E eu não vou voltar. Não tem outro caminho, irmãos. Deus está nos preparando para algo extraordinário. E nós precisamos viver isso. Agora, tem muitos que são iniciadores, mas não são finalizadores. É uma corrida vã. Porque aqueles que finalizam, eles entendem que o sucesso de Deus é superior ao sucesso desse mundo. O sucesso desse mundo é honra, é aplauso, é luz, é povão aplaudindo a igreja cheia. O sucesso de Jesus era ele sozinho lá no monte, ele e o pai dele. Ele e o pai conversando na madrugada, ele e o pai nas praias desertas. E quando ele saía, os frutos apareciam. Não precisava ninguém enxergar o que estava acontecendo nos bastidores. Quando tu fecha a tua porta, ninguém precisa saber. Mas na hora que tu sai de lá, meu irmão, a tua luz brilha. Não precisa nem dizer que você passou, porque a tua luz já ofuscou. A glória de Deus segue aqueles que o buscam de verdade. E é isso que Ele está nos ensinando aqui, que o sucesso de Deus é construir nas nossas vidas coisas eternas. E as coisas eternas são para coisas eternas, não são para essa terra. Nós não estamos construindo nada para viver aqui, irmãos, é a eternidade. Libertar você para você viver eternamente livre. Quebrar o jugo para você viver eternamente nas mãos do Senhor. Ser uma pessoa feliz, em vez de estar debaixo de um tacão do inferno. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O ciclo desse crescimento das plantas, que são realmente frutíferas, o fruto é a última coisa que acontece. Mas nós queremos em primeiro lugar. Não, eu tenho um fruto. É o último, tu já chegou no fruto. Já estou dando muito fruto, ó. Né, pastor? É a última coisa numa árvore, irmãos, é o fruto. E eu fiquei muito impactada estudando sobre isso, sabe por quê? Para essa planta sobreviver e chegar a dar frutos, as suas raízes precisam ocupar muito espaço embaixo da terra. Não é aqui não, ó. É embaixo da terra que a planta ocupa muito espaço. Quanto mais esparrama as suas raízes, quanto mais profundo ela vai, maior será essa árvore e melhor será o seu fruto. Ela vai buscar água lá na profundeza. Tem uma das raízes que parece uma cenoura, é a raiz-chefe que tem lá, que ela vai afundando, como um parafuso na terra, buscando água, sedenta para buscar todos os nutrientes que a terra tem para que ela possa produzir de uma forma abundante. Agora, para Deus te usar aqui no meio do povão, você também precisa ter muito tempo com Ele. Essas raízes profundas que buscam espaço, irmãos. Quanto espaço você dá para Deus na tua vida? Quanto tempo você dá de dedicação? Às vezes nós damos muito tempo para que outras pessoas nos vejam, mas não damos tempo para que Deus nos veja sozinhos. Ficar sozinho com Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu vou fazer o quê? Se não souber o que fazer, fica calado. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E você vai se surpreender. Puxa, eu nem sabia que o Senhor estava aqui. De tão surpreendente que é. Por quê, irmãos? Este é o princípio da fundação. E quando é o princípio da fundação, ele sempre é maior, porque Deus estabelece o que Ele vai fazer no futuro pelo que Ele coloca no começo. E aqui o problema chama-se tempo. Tempo para preparo. Qual é o tempo para o preparo?
Esse tempo, ele gera muitas vezes impaciência no coração das pessoas. Não tem paciência de esperar, está muito lento, está muito demorado. Deixa eu te falar uma coisa. Até compartilhei ontem com a discípula. A Bíblia não tem em nenhum lugar essa palavra sobrenatural. Em nenhum lugar, em nenhuma versão, você vai encontrar essa palavra sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus é orgânico. Ele trabalha no natural. Ele não tem pressa, ele não está atrasado, ele não vai antecipar o seu crescimento. Você vai esperar 1 ano para você crescer mais um pouquinho, vai esperar 1 ano para aumentar a sua idade mais um pouquinho. Tudo é de forma natural. E o seu crescimento espiritual também tem que ser orgânico. Deus não pode contrariar a natureza que Ele mesmo criou. Como que Ele nos criou? Ele estalou o dedo sobrenaturalmente, nós estamos lá nas nuvens e viramos deuses. E esse é o questão. Queremos nos tornar deuses. Tá bom, Deus, eu já sei, vai para o lado que agora deixa comigo. Ei, eu continuo sendo Deus. A Bíblia diz algo, irmãos, eu vou fugir aqui um pouco fazendo um parênteses, porque essa palavra está queimando o meu espírito, que nós repetimos várias vezes, e nós precisamos viver isso aqui. Isaías capítulo 6, os irmãos conhecem esse texto, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, o que aconteceu naquele ano? Abra aí Isaías capítulo 6, eu quero ler esse versículo 1. Ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Deixa eu lhe mostrar uma coisa que talvez você não tenha visto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. O que impedia o profeta de ver o Senhor assentado no trono? O rei que estava naquele lugar que não era dele. Tem muita gente que não consegue ver Deus porque tem outro rei sentado no seu trono. Esse Uzias que você colocou no seu trono precisa morrer para que você veja o que tem no versículo 2, que acima dele, do ano que ele morreu, acima dele eu vi que o Senhor estava no trono, que o Senhor governava e que os anjos continuavam adorando a Ele, santo, santo, santo e santo. O que está acontecendo é que nós estamos olhando para o rei Uzias que está sentado no trono. Quem é Uzias que você colocou como seu Deus? Que está impedindo você de ver a glória do Senhor, que está impedindo de permitir que Deus haja na sua vida, que está impedindo de você de ser feliz dentro daquilo que você é, daquilo que você faz. Porque sempre tem um rei Uzias que está dizendo para você que não é assim, que você não vai conseguir, que você jogando negativo todo o tempo, e você não consegue ver que quem está acima dele é que tem a palavra final. Essa não é a palavra de Deus, essa não é a voz de Deus, é a voz de um homem que trava, é a voz de um homem que impede você de glorificar aquele que realmente tem o governo sobre todas as coisas. O Senhor está acima, por isso que o profeta disse, quando ele morreu, aí eu vi que acima dele o Senhor estava sentado no trono, e os anjos continuavam a adorar, independente de quem você colocou no trono, Deus continua recebendo a adoração dos anjos constantemente, santo, 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 santo Ele é, e Ele vai continuar recebendo, ainda que não seja da sua boca, da minha boca, mas os anjos não cessam de glorificar o nome do Todo-Poderoso. Diga aleluias. Isso só é possível, queridos, quando nós permitimos que Deus nos construa por dentro. As raízes precisam ser construídas. Josué demorou 13 anos para ser construídos pelo Senhor. Moisés demorou 40 anos para ser construído naquele deserto, ser pastoreado por Deus, ser trabalhado nas suas emoções para poder libertar o povo do Egito. Jesus passou 30 anos sendo construído, não, ele estava pronto, mas ele ficou submisso ao seu Deus por 30 anos, para ele começar um ministério de 3 anos.
e todos eles geraram frutos duradouros. Eu não sei quantos anos você está permitindo Deus te construir, mas eu quero lhe dizer que Ele vai construir ministérios duradouros na sua vida. Mas eu já estou há tanto tempo, pode até estar tanto tempo na igreja, 20, 30, 40 anos, mas você está esse tempo todo deixando Ele te construir, ou você frequenta cultos? Isso não é crescer, irmãos. Quando nós olhamos para Davi, veja como Deus trabalhou as raízes de Davi, para ele chegar onde ele chegou. Qual era a prioridade aqui de Deus? Era criar em Davi um nível de confiança profundo. Eu posso confiar em você, Davi. Eu quero que você esteja no ponto em que eu realmente descanse e saiba que você é um homem coração segundo o meu. Claro que Davi errou, teve muitos erros, pecou, enganou, fez um monte de coisa errada, mas Deus achou nele um coração sincero. Deus construiu nele algo em que ele pôde dar um passo atrás e se humilhar, pedir perdão, se arrepender, se jogar no chão mesmo e permitir que Deus o refizesse de novo, como um novo vaso. Irmãos, quantas vezes Deus quer nos refazer e a gente está com o coração duro, soberbo, arrogante, achando que ainda estamos cheios de razão, crescemos para Deus como se Deus fosse o errado. Como que Deus vai nos construir se nós resistimos tanto à correção, resistimos tanto às exortações que Ele mesmo dá para nós? E aí, para ter esse coração de confiança profundo, Deus tem que trabalhar em 3 níveis da nossa vida. E temos que compreender isso, porque o primeiro solo chama-se o solo da intimidade. Se nós não começamos esse solo, esse processo, enquanto o pastor supremo vem trabalhar dentro de nós, é como se nada acontecesse, porque é onde ele começa um relacionamento através da oração, através da adoração e através da dependência dele. Oração, adoração e dependência. Eu dependo dele para todas as coisas. Eu quero adorá-lo em todas as circunstâncias. Eu quero estar aqui falando com ele em todos os momentos. O modelo de Jesus foi esse. Esse é o primeiro laço onde nós precisamos desenvolver o nosso crescimento, porque vamos travar batalhas, vamos travar guerras, e é onde o Senhor, no momento da intimidade, Ele vai nos mostrar que ali é onde seremos fortalecidos para enfrentar o leão, o urso, o gigante e quem aparecer no meio do caminho, porque temos intimidade, sabemos maior é o que está em nós do que aquele que se apresenta diante de nós. Amém? Esse é o estilo de vida que o Senhor nos desenvolve no lugar secreto. O segundo é o solo do serviço. Esse aqui que a gente acabou de ver, essa coisa linda. O solo do serviço, irmãos, quando nós entregamos para Deus, nós fazemos para os irmãos, para a comunidade onde nós estamos inserida, aquilo que o Senhor já está fazendo em nós. Ele nos chamou para ser servos. Ele é o modelo de servo. Todo o tempo Jesus vem aqui para nos servir, então ele assumiu uma postura de humildade. E foi o que Davi fez também, ele se posicionou para receber a graça de Deus. Eu quero servir o Senhor com alegria também. E ele que se colocou na brecha. E o que isso quer dizer? Que eu decidi confiar nele, apesar de qualquer coisa. Eu vou confiar nesse Deus, porque no tempo certo ele vai fazer se cumprir na minha vida a sua palavra. E o terceiro solo é o solo da comunidade. Que solo é esse? Quando Davi começou a agregar aqueles 400 homens, ele formou uma comunidade ali. Eram pessoas carentes, eram pessoas necessitadas, endividadas, pessoas perseguidas até. Mas ali na caverna de Adulão, ele aprendeu o significado de cuidar de pessoas. De não olhar exatamente o tamanho do seu erro, mas o tamanho da transformação que o Senhor podia fazer na vida deles. Essa capacidade de enxergar, irmãos, como Deus pode mudar uma pessoa, encorajar, inspirar, levá-la a ser uma referência na vida de outras pessoas, quando nem a própria pessoa acredita nela. Eu já vi pessoas dizendo, irmão, tu acredita muito em mim, não é assim. Eu não vejo assim. Falei, não importa como você vê, importa como Deus vai fazer. Isso é que importa. Então, assim, aprender a encorajar pessoas, a inspirar pessoas, aprender a pessoa a aprender a levar golpes, sem que isso leve ela à desistência, jogar toalhas e ficar cheio de mimimi, eu apanhei. Olha o exemplo de Paulo e Silas
naquela prisão ali de Atos 16. Apanharam porque fizeram um benefício para uma moça de libertá-la do cativeiro. Apanharam publicamente, açoitados, e havia testemunha quando ele libertou a moça, houve testemunha quando foram levados diante das autoridades da praça, tinha testemunhas, quando tiraram suas roupas e os açoitaram, havia testemunhas do que estava acontecendo, quando foram levados para a cadeia, havia testemunhas, o centurião foi colocado lá e já havia outros presos, e o que os outros presos testemunharam? Homens gemendo e chorando, eu sou fiel e estou aqui nessa cadeia, eu estou servindo a Deus, estava só pregando a palavra, eu estou todo espancado, todo lapiado. Não, as testemunhas da cadeia, o que eles viram? 2 homens cantando e adorando ao Senhor até meia-noite, havia cânticos, havia louvores na sua boca. Irmãos, nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. O que eles ouvem de nós? Murmurações, reclamações, miséria, ruína. Eles precisam ver que, apesar de qualquer circunstâncias boas ou ruins, continuamos adorando ao Senhor, continuamos exaltando o nosso Deus, porque vai ter uma hora que a terra vai tremer, tudo vai chacoalhar, e aquela terra tremeu, meia-noite eles não imaginavam o que ia acontecer, nenhuma parede caiu, Lauro, o que caiu? As cadeias que estavam, as portas que estavam trancadas, porque Deus é Deus, diga aleluias! Ele é tremendo. O que aconteceu ali foi inédito, irmão. Só caíram as cadeias e as portas que se abriram. O centurião estava em outro ambiente, as luzes apagadas. Ele ia suicidar e Paulo disse: não faça isso. Como Paulo soube, ele não sabia, mas Deus sabe o que vai no seu coração quando você intenta qualquer coisa. E ele, pegando a luz, foi lá onde eles estavam. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É simples assim, centurião. Eu quero. E ele se ajoelha e recebe Jesus na sua vida. Irmãos, esse momento é singular. É singular quando você vê que Deus está fortalecendo você para esse terceiro elo da comunidade, onde você se envolve com pessoas comuns que precisam do nosso Deus, que precisam de uma transformação, que precisam ver um modelo de honra para que você possa liderar uma nação, ou liderar um povo, uma comunidade. Cada um desses solos são necessários para nós. Temos que desenvolvê-los todos os dias diante do nosso Deus, porque isso faz o quê, irmãos? Fortalece nossas raízes, fortalece nossa confiança. Cada nova experiência, você fica mais valente, mais ousado, mais forte. Você fala com mais firmeza, com mais convicção. Você está vendo que Deus está agindo. Depois de 20 anos plantado nesse solo, Davi estava pronto. Davi estava ali possuído de raízes profundas. Ele estava certo do que Deus ia fazer. Tanto estava que foram as autoridades que foram a ele: ei, nós queremos que você seja nosso rei. Não foi ele que insistiria: eu vou ser rei porque eu já fui ungido lá na minha adolescência. Ele esperou o tempo de Deus e foram até lá. Nós queremos você como nosso rei. Quem que faz isso, irmãos? Deus. Porque ele viu que chegou a hora que ele estava pronto para suportar o peso de ser ali chamado para ser o rei de uma nação, a nação amada do nosso Deus. Deixa eu dizer algo para você que nós precisamos entender. Não precisa ir a lugar nenhum para você encontrar o seu destino. O Senhor faz ele vir no teu encontro e te coloca no lugar certo. Deus não ungiu Davi e disse: Davi, vamos lá para o palácio que agora tu vai começar a crescer lá dentro. Não. Você vai crescer primeiro lá no curral. Você vai crescer lá no meio das malhadas. Você vai crescer lá no teu quartinho sozinho. Você vai crescer sozinho lá comigo. Nós dois vamos ter uma conversa no particular. E as coisas vão começar a acontecer. E foi isso que levou Davi a chegar aonde ele chegou, irmãos. Da mesma forma, você não está onde está por acaso. Nenhum de nós. Deus plantou vocês nesse lugar. Está construindo. E eu acho que nós estamos chegando num momento assim, tão singular, dessa construção, que Deus vai começar a colocar
e posicionar cada um no seu lugar. Esse é o momento do disparo de Deus para que você possa estar falando dele. E vai me levar para onde? Aonde você está. Você pode estar jogando bola, você pode estar lá no seu trabalho, você pode estar na sua empresa, você pode estar na sua escola, qualquer lugar que você estiver. Ali será o lugar em que o Senhor vai levantar você em uma honra extraordinária, para que o nome dele seja exaltado. Só que nós não aceitamos o processo e às vezes achamos que construir essas raízes em nós está demorando demais. Eu já era para estar sido honrado, ó. E que honra é essa? Quem vai receber a honra é Deus, irmão. Se esconde atrás da cruz. Deixa a cruz brilhar, que Ele é que merece essa honra toda. A nossa crise é porque as raízes, elas ficam debaixo da terra e nós não conseguimos ver. Essa é a crise. Nós queremos que todo mundo saiba quem nós somos, como nós buscamos a Deus, como somos espirituais, como nós oramos. Deixa disso. Raiz cresce lá embaixo, onde ninguém vê. E não precisa saber. Isaías 55, 9 a 10, ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem sem que primeiro regue a terra e fecunde e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deixa eu te perguntar, você vê quando a chuva cai? Sim ou não? Você vê quando a neve cai dos céus? Nunca viu neve, né? Mas a gente vê. Você vê quando ela volta? Mas ela volta. Nós não vemos. Deus está fazendo tudo o que você vê e o que não vê. Só que nós só queremos a honra daquilo que nós vemos, irmãos. No Senhor, Ele celebra todos os momentos, e a gente só celebra aquilo que nós estamos vendo. Mas isso não significa que Deus não está fazendo, porque assim como a chuva cai e ela volta pela evaporação que eu e você não vemos, tudo está voltando para Deus também. A palavra que foi liberada na tua direção, a palavra que Deus tem para realizar através de nós, Ele vai pegar tudo e vai fazer acontecer, porque está voltando para Ele e Ele já está trabalhando em cada uma dessas áreas, irmãos, e vai acontecer o extraordinário, ainda que eu e você não esteja vendo, mas está voltando. Você está orando, a tua palavra está subindo, está evaporando, o Senhor está respirando as nossas palavras como incenso agradável diante de Deus, e vai ter a hora que vai vir a abundante chuva, sim. Às vezes vem a chuva primeiro, e quando vem a evaporação, você nem percebe que Deus já fez a resposta acontecer na nossa vida. É algo tão extraordinário que precisamos celebrar, mas temos que olhar para Ele e entender que essa celebração, quando a chuva cai, ela vem trazendo a novidade de Deus para regar as raízes que estão lá embaixo. É como se Ele dissesse: está vendo? Eu estou fazendo. Bebe mais um pouquinho de água, falta só um pouquinho para a coisa acontecer na tua vida. Às vezes a nossa pressa, irmãos, atrapalha muito. Quando você vê o que Deus está fazendo, aí sim você se compromete. Quando não vê, acha que Deus nem me escuta. Deus nem escuta a minha oração. Não, Deus te salvou para que você pudesse representá-lo nessa terra. É como se Ele dissesse: ó, eu vou, mas você fica aqui e me representa o reino do meu Pai. Você já sabe o que fazer. Você tem o meu livro, você tem o Espírito Santo, e você tem o remédio, a oração, para falar conosco a hora que você quiser. Esses são aqueles que são construídos para gerar frutos duradouros.